Então vamos lá. A gente vai começar a nossa revisão de probabilidade. Como eu falei, focado no que a gente vai precisar para o seguir, que a gente vai ver em seguida, nas próximas aulas. E nessa aula aqui, na nossa revisão, a gente vai fazer ao longo dela algumas continhas assim para ir explorando os assuntos. Então vocês podem me ajudar aí nas continhas também quando a gente for fazer, certo? Vou até pegar o celular aqui e botar na calculadora. E quando tiver continha para fazer, vai ser útil. Bom, então, ó, esses são os conceitos básicos que a gente vai rever nessa aula. Todos eles de probabilidade, né? Ou seja, variáveis aleatórias, distribuições conjuntas e marginal, né? Como eu falei, focando somente na parte discreta. Distribuição condicional, regra do produto, regra da cadeia, regra de Bayes, um pouquinho de inferência e a gente vai falar sobre rapidamente de independência também. Bom, então isso aí a gente vai ver para relembrar, né? Porque vai ser preciso entender essas coisas para o que a gente vai ver nas próximas aulas e aí para que todo mundo fique nivelado aí, porque vai precisar. Bom, então, ó, a gente vai usar um exemplozinho nessa aula em que a gente tem novamente um grid, né, uma grelha, sendo que agora a gente tem um fantasma, um único fantasma, que está em algum lugar dessa grelha escondido. E a gente não vê onde ele está, certo? Mas a gente pode ler ou obter a leitura de sensores de um quadradinho, certo? Então, a ideia do sensor é que quanto mais provável seja que o fantasma, né, esteja perto do lugar onde está o sensor, né, ele fica vermelho, se não tiver muito perto, laranja, amarelo e verde, certo? Então aqui está o modelo, né? Se o sensor estiver no quadrado do fantasma, ele deve ficar vermelho. Se ele tiver a distância 1 ou 2, ele deve ficar laranja. Se ele tiver a distância 3 ou 4, deve ficar amarelo. E se o fantasma tiver uma distância de 5 ou mais do sensor, ele deve, a leitura dele ser verde, certo? Oi. Aí provavelmente a distância de Manhattan, certo? Então é a soma de quantas linhas nas quantas colunas tem aí, certo? Então, por exemplo, aí do verde para onde está o fantasma seria 1, aí 2, 3, né? Ou assim, 1, 2, 3, 4. Oi? Tá 4 aí, se for Manhattan, né? Então, bom, não sei se a figura pode não estar exata também, certo? Pois é, talvez a figura não esteja correspondendo a isso aqui, então precisa ajeitar a figura. Assim, não sei se também está perfeito aqui, né? Porque a ideia, justamente, que a gente vai falar é que é o que acontece, né, em sensores em geral, é que os valores lidos estão sujeitos a ruídos, né? E por isso, não necessariamente quando ele diz que o fantasma está a 1 ou 2 de distância, 3 ou 4 ou 5 ou mais, de fato é o que está ocorrendo, certo? Mas mas como você falou, né? Como é ruidoso, esse cara aqui, embora esteja a 4 de distância, ele poderia estar mostrando verde achando que estava 5 ou mais, certo? Porque, bom, na verdade o que a gente conhece, né, é tipo o modelo do sensor, o quão confiável ele é, digamos, nas condições da gente. A gente pode conhecer algo desse tipo assim, qual a probabilidade do fantasma de fato estando na distância 3, o sensor apresentar vermelho. Então veja que
o certo seria ele apresentar amarelo, mas ele ainda tem probabilidade 0,05 de apresentar vermelho. Qual a probabilidade do fantasma estando a distância 3, ele apresentar laranja? E veja que o correto seria amarelo, mas ele ainda tem 15% de chance de mostrar laranja. Né? Qual a probabilidade de o fantasma na distância 3 apresentar amarelo? Veja que é 50%. Então esse sensor é bem ruidoso, né? Porque o certo seria amarelo, né? Mas só 50% de chance de fato ele apresentar. Né? E verde seria 30%, né? Com a distância 3. Deixa eu colocar o celular no silencioso. Bom, aí aqui tem uma demonstraçãozinha desse exemplo, que é assim, você pode fazer a leitura do valor do sensor num quadradinho, e aí quando você está convencido de onde está o fantasma, aí você pode atirar no quadradinho que você acha que está o fantasma, certo? Só que você só tem um tiro, certo? Então você fica fazendo leituras até que você se convence de acho que o fantasma está aqui e aí você atira no quadradinho. Certo? Aí veja que nesse exemplo inicial a gente não está fazendo nada com as probabilidades que existem, certo? Simplesmente a gente lê o sensor e aí ele retorna lá o vermelho, verde ou laranja do quadrado, e o amarelo, né? Do quadrado que a gente está lendo, e aí a gente vai criando nosso modelo aí de onde a gente acha que está o fantasma, certo? Então daqui a pouco aí vai começar a clicar nos quadradinhos, em que cada vez que você clica, aí você recebe a leitura do sensor. Né? Então veja que cada vez que você clica, ó, você perde um ponto também, ó, o score vai diminuindo. Então assim, você tem interesse a atirar mais rápido, né? Aí veja que ele deu sorte ali, parecia, né, que do vermelho, mas veja que aí ele foi clicando ao redor para ver se era mesmo, né? Porque aí deveria vir laranja e tal, sendo que veio um bocado de verde ao redor de onde ele viu vermelho, então é provável que aquele vermelho ali foi justamente, na verdade não foi uma sorte, foi um azar de ter sido um ruído que o fantasma não está ali, certo? Porque tudo ao redor, ou quase tudo, né, deu verde. E aí quando a gente foi expandindo mais para cá, e na verdade esse aqui parece bem mais razoável, porque à direita, né? Porque ao redor dele tem um monte de laranja, né? Então aí já se está mais ou menos convencido, né, de que não, parece que não é esse primeiro vermelho que a gente viu, isso foi um falso alarme, né? E na verdade deve ser o outro vermelho que a gente descobriu depois, que tá, aí ele vai atirar aí no segundo vermelho, e aí de fato o fantasma estava lá, certo? Então veja que nesse exemplo aí a gente não fez nenhuma relação às probabilidades, não usou nada dos modelos de modelo probabilístico, apenas foi obtendo as leituras e até que a gente se convencesse e atirasse onde a gente acha que está o fantasma. Aí, na verdade, dá pra gente fazer melhor do que isso. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essas coisas nessa aula. E no final a gente vai ver esse mesmo exemplo usando probabilidades de forma mais inteligente. Bom, aí qual é o quadro aí geral, né, que a gente está? A gente tem novamente, como a gente já falou em outras oportunidades, incerteza, né? E a gente tem então diferentes tipos de variáveis
que descrevem coisas sobre o estado do ambiente, né? Então tem variáveis que a gente observa, né, que a gente chama de evidência. Então essas variáveis observadas tipicamente são valores de sensores ou imagens, né, coisas que o agente recebe que fornece informações sobre o estado do mundo. Agora, tipicamente, tem outras variáveis que lhe interessam, que existem, que você não consegue observar diretamente, né? Que a gente está chamando aí de variáveis inobservadas, ou seja, não observadas. Então, muitas vezes a gente precisa raciocinar sobre outros aspectos, por exemplo, nesse exemplo, a localização do fantasma, e a gente não consegue observar diretamente isso, certo? Pode ser também, por exemplo, num caso de diagnóstico, né, você quer decidir que doença a pessoa tem, mas você não consegue observar que ele está com essa doença. Você vê os sintomas, né, você vê o resultado de exame, mas você não vê assim a doença. Olha lá e aparece a doença dando tchau para você, certo? Então, você precisa raciocinar sobre coisas que você não consegue observar diretamente, mas você consegue observar outras coisas que têm relação com isso que você quer raciocinar e não consegue observar diretamente, certo? Esse é o seu modelo, né, que vai permitir você fazer algum tipo de relacionamento entre o que você consegue observar e o que você precisa relacionar sobre e que não consegue observar diretamente. Tá? Então, o raciocínio probabilístico nos fornece um quadro, um framework para gerenciar essas crenças e o nosso conhecimento de forma que a gente consiga, a partir das evidências, a gente ir refinando a nossa crença, o nosso raciocínio de forma coerente e que a gente consiga usar isso da melhor forma possível para tomar decisões corretas e coerentes com o nosso modelo. Aí um termo-chave aí, né, de probabilidades são as chamadas variáveis aleatórias. Então a gente pode pensar numa variável aleatória como representando algum aspecto do mundo sobre o qual há incerteza. Então aí tem 4 exemplos, por exemplo, uma variável aleatória R, para dizer se está chovendo ou não, certo? Eu mantive as letras do original em inglês, então R era rain, certo? T para dizer se está quente ou frio. D, se quanto vai demorar para chegar ao trabalho dirigindo. L, onde está o fantasma, por exemplo. Certo? Então a gente vai usar a notação de letras maiúsculas para as variáveis aleatórias. E essas variáveis aleatórias são similares ao que vocês viram lá em programação ou problemas de satisfação de restrição, em que as variáveis lá tinham domínios, né? Num problema de satisfação de restrição. Aqui essas variáveis também vão ter domínios. Então, por exemplo, se está chovendo, poderia ser uma variável binária aí, ou seja, que o domínio é verdadeiro ou falso. Né? No caso de variáveis binárias, tipicamente a gente escreve a notação assim, usando letra minúscula em relação à letra maiúscula que a gente usou para variável, e mais para dizer verdadeiro e menos para dizer falso, certo? Então o R grande, se a gente quisesse dizer que é verdadeiro, a gente usaria mais R minúsculo, e para dizer que é falso, menos R minúsculo. Temperatura, veja que é uma variável categórica, né? Ela não é binária, que não é verdadeiro ou falso, mas ela tem 2 categorias, né, que é quente e frio. Aí já o quanto vai demorar para chegar ao trabalho dirigindo pode ser uma variável que tenha um valor, ou seja, um valor assim inteiro, né? Então, por exemplo, se você pensar em minutos, de 0 minutos a infinitos minutos, tá? E a variável L, onde está o fantasma, né? O domínio dela é o conjunto dos locais possíveis. Então, por exemplo, se você estivesse representando ali a grelha por linha em coluna, poderiam ser coordenadas linha em coluna desse tipo, 00, 01, etc. Certo? Uma coordenada da grelha. Então veja que cada uma dessas variáveis
tem um conjunto de valores possíveis, né, que formam o seu domínio, e cada uma delas pode ter um domínio diferente, né, até de natureza diferente. E aí as nossas distribuições de probabilidade, elas associam um valor de probabilidade para cada valor que a variável pode assumir. Tá? Então, por exemplo, para a temperatura, a gente tinha falado lá que a temperatura poderia ser quente ou frio, nesse exemplo aqui. Então a gente poderia ter uma distribuição de probabilidade desse tipo, que está dizendo aí, a probabilidade da temperatura é 0,5 de ser quente, 0,5 de ser frio, certo? Então veja aí que a associação de valores de probabilidade, né, no caso aí o 0,5, para os valores das variáveis. Para o clima, supondo que a gente tenha os valores de variável, da variável W do clima, né, weather, pode ser sol, chuva, neblina ou meteoro, e aí você poderia ter essa distribuição de probabilidade aí, 0,6 de chover, 0,1 de chuva, 0,3 de neblina e 0 de meteoro. Né? Veja que meteoro é algo tão improvável que pode ser 0 em algum modelo, mas é preciso tomar cuidado com variáveis que você diz que é 0, porque aí isso realmente nunca vai acontecer, nunca vai ser previsto. Você vai de fato eliminar, é como se você eliminasse esse valor do seu modelo na prática, certo? Então, às vezes, mesmo se você não observar alguma coisa no modelo, você tem interesse em manter uma probabilidade bem pequenininha né, para esse valor, para que ele não suma, digamos assim, do seu modelo. Bom, aí as variáveis aleatórias, né, têm distribuições, inclusive as que a gente não consiga observar diretamente, né? Elas vão ter alguma distribuição de probabilidade que poderia ser expressa por uma tabela. Aí no nosso caso, que a gente está falando de distribuições discretas, né? Aí a notação que a gente usa, né, da probabilidade para um valor de da variável é como está aqui embaixo, a probabilidade do clima ser igual a chuvoso, né, rain em inglês, é igual a 0,1. Lembrando que a probabilidade é um valor, né, entre 0 e 1, né, ou seja, todo valor de probabilidade tem que obedecer o fato que ele é maior ou igual a 0. Também tem que obedecer o fato que ele é no máximo 1, né? Mas ao dizer que a soma de todos os valores tem que ser 1 também, né? Ou a outra questão, a gente já está incluindo que o máximo é 1, já que todos são maior ou igual que 0. Então não precisa das três coisas, essas duas aí são suficientes, né? Quando você diz que todo mundo é maior ou igual que 0 e a soma de todos os valores de probabilidade para a variável tem que ser 1, então já está implícito que qualquer um deles nunca vai ser maior que 1. Bom, algumas notações abreviadas que a gente pode usar. Quando os valores das variáveis nos domínios são diferentes para todas elas, aí às vezes a gente dispensa de colocar o nome da variável igual ao valor, certo? Então, por exemplo, para abreviar probabilidade da temperatura igual a quente, o hot aqui, a gente poderia abreviar como P hot, certo? Isso aí é um atalho, né, para dizer que P de T igual a hot. Agora note que a gente só pode fazer isso se hot for um valor exclusivo da variável T. Senão se a gente abreviar para P hot e tiver mais de uma variável diferente que possa assumir um valor chamado hot, aí a gente vai perder a informação de que variável a gente está tratando ao fazer isso. Então a gente não poderia usar uma abreviação desse tipo se a gente tivesse esse valor possível em mais de uma variável. Então por isso está dizendo isso aqui, que está ok, né, se as entradas de todos os domínios forem únicas, ou seja, os valores que as variáveis podem assumir
forem todos únicos, para a gente poder fazer esse tipo de abreviação. Aí outra notação aí fundamental, né, distribuições conjuntas, que dizem respeito a um conjunto de variáveis aleatórias. Aí a gente está mostrando um conjunto de n variáveis aleatórias, de x1 até xn, e aí uma distribuição conjunta dessas n variáveis especificaria, no nosso caso, um número real para cada atribuição ou resultado dessas variáveis, certo? Então, por exemplo, ele especificaria a tabela, né, de distribuição, qual o valor de probabilidade para cada um dos valores, para cada um dos resultados, né, ou atribuições, P de x1 igual a x1, x2 igual a x2, assim por diante, xn igual a xn, que às vezes a gente abrevia assim também, né, P de x1, x2, xn. Aqui está um exemplo da distribuição conjunta de temperatura e clima, né? Aí está considerando, veja que no exemplo anterior a gente tinha falado de clima, um desenho que tinha aparecido aí, ó, nesse, clima poderia ser sol, chuva, neblina e meteoro. Nesse exemplo aqui está mostrando, veja que os variáveis, os valores de clima estão somente sol e chuva, né? A temperatura a gente tinha definido como quente ou frio, ou seja, se de fato o clima tivesse aqueles outros valores lá, neblina, meteoro, né? Essa tabela estaria incompleta, né? Porque a gente precisaria, para ter a distribuição conjunta completa, estabelecer as probabilidades de todas as combinações, né? Nesse exemplo aí, a gente provavelmente, nesse slide aqui, está assumindo provavelmente que o tempo só é sol e chuva, porque note que a soma está dando 1 já, então qualquer outra coisa seria 0, né? Outra coisa aí interessante de a gente falar é justamente isso, né, que a gente mostrou aqui, né, no slide anterior. A soma de todas as atribuições tem que dar 1 quando a gente fala de uma variável. Quando a gente fala de um conjunto de variáveis, isso continua valendo, né? Então a soma tem que dar 1. Então aqui veja que a soma está dando 1. Então por isso que eu falei que, bom, provavelmente está assumindo que o clima é só sol e chuva, porque já está dando 1, certo? Então não teria nada faltando. Então aí é o clima de Recife mesmo, certo? Só faz sol ou chuva, não faz nada diferente disso. Bom, aí tem um problema prático aí, né, que é o tamanho dessas tabelas, né? Note que se a gente tiver n variáveis e cada uma com domínio de tamanho d, qual vai ser o tamanho de uma tabela dessa, né? Então, vai ser o quê? Vai ser justamente d vezes d vezes d vezes d, né? Ou seja, vai ser d elevado a n linhas que a gente vai precisar para uma tabela dessa, né? Ou seja, vai ser muito grande, né? Se a gente tiver várias variáveis, essa coisa vai crescer muito rapidamente, né? Então a gente vai ver mais na frente, né, que mecanismos como redes bayesianas aliadas com a independência entre variáveis permite a gente representar de forma compacta distribuições conjuntas e raciocinar com essa forma compacta sem ter que expandir na tabela, certo? Completa, que tem tamanho d elevado a n. Bom, então isso aí eu falei, né? A probabilidade de cada uma das entradas, ou seja, cada uma das linhas, tem que ser maior que ou igual a 0, e a soma de todas as linhas tem que dar 1. Bom, modelos probabilísticos, outro conceito aí, né, que a gente vai usar. Para a gente, um modelo probabilístico simplesmente vai ser uma distribuição conjunta sobre um conjunto de variáveis aleatórias, certo? Então, essa distribuição sobre TW, por exemplo,
é um modelo probabilístico aí sobre TW, com esses valores de probabilidades, certo? Então a gente vai ter variáveis aleatórias, cada um com seus domínios, nesse exemplo aí TW, né? As atribuições, no caso as linhas das tabelas, né? A gente também pode chamar de eventos. As distribuições conjuntas dizem, através do valor de probabilidade, o quão provável é cada um dos resultados, né? A soma deles é 1, ou seja, isso aí é normalizado, nesse sentido que a soma dá 1. E depois a gente vai explorar isso melhor, né? Idealmente a gente quer que haja o máximo possível de independência entre as variáveis, ou seja, que poucas delas interajam diretamente. Mas a gente vai falar mais sobre independência posteriormente. Aí veja que é parecido com aí o quadro, né, com o que a gente tem em problemas de satisfação de restrições, porque a gente também tem variáveis com domínios, né, sendo que ao invés de ter probabilidades, né, associadas à combinação dos valores das variáveis, a gente tem restrições que dizem se é possível tal atribuição, né, ou se é permitido tal atribuição. E a gente tem a mesma ideia de independência, se refletindo lá em satisfação de restrições, na questão de que se a gente tiver restrições que atuem sobre conjuntos pequenos de variáveis, é mais fácil de trabalhar com o problema do que se a gente tiver restrições complicadas envolvendo todas as variáveis, por exemplo, ou grandes conjuntos delas. Bom, a gente vai chamar de evento um conjunto de resultados. Ou seja, dado que um evento é um conjunto de resultados, ele é um subconjunto da tabela, né, de linhas da tabela, né? Então a probabilidade de determinado evento vai ser a soma das probabilidades desses resultados que compõem o evento, certo? Então, por exemplo, nessa tabela que está aí do lado direito, que é uma tabela de distribuição conjunta aí, TW, né, no clima de Recife, sol e chuva, qual é, né, a probabilidade de que esteja quente e com sol. Então, para saber isso, a partir dessa tabela, é só fazer o que diz a formulazinha acima. Ou seja, é só você fazer o somatório das probabilidades dos resultados que estão dentro desse evento, certo? Então, no primeiro caso aí, quente e com sol, você tem que ver quais são as linhas que ao mesmo tempo é quente e tem sol, certo? Então, veja que quente e sol é só essa linha aqui, certo? Então, qual é a probabilidade de estar quente com sol? 0,4. Aí, nesse caso aqui, probabilidade que esteja quente. Aí, veja aí que, nesse caso, tem dois resultados que casam com esse, estão nesse evento aí, né? Veja que é apenas está quente, né? Então, a gente tem, ó, tanto esse quanto esse está quente, né? Então, a probabilidade que está quente é a soma dessas duas aqui, ou seja, vai dar 0,5. E essa aqui com a probabilidade que esteja quente ou com sol. Aí a gente tem que ver quais são as linhas aqui, os resultados que atendem a isso, né? Então, quente ou com sol, veja que basta estar ou quente ou com sol, né? Então esse aqui atende porque está quente, esse aqui atende porque está quente, esse aqui atende porque está com sol. Pronto, então são esses três. Então a probabilidade de estar quente ou com sol vai ser 4, 5, 6, 7, 0,7.
certo? Tranquilo. Aí, tipicamente, o que vai nos interessar na resolução de problemas são atribuições parciais, do tipo, por exemplo, qual é a probabilidade de estar quente. Bom, aqui tem mais um exercíciozinho, só para todo mundo ver se acorda aí e se lembra o que a gente acabou de falar. Ó, o que é isso aqui? Lembrando da anotação que eu falei agora há pouco. É a probabilidade do x, aqui está considerando x e y binários, né? Aqui seria x verdadeiro e y verdadeiro. Então, qual é a probabilidade disso aqui? Só vai ser essa linha, né? E vai dar 0,2. Aí aqui, a probabilidade de x ser verdadeiro. A probabilidade de x ser verdadeiro, aí a gente tem que ver todos os resultados que fazem parte desse evento, x ser verdadeiro, são esses dois, e aí somar 0,3 mais 0,2, e aí daria 0,5. E qual é finalmente a probabilidade de y ser falso ou x ser verdadeiro? Aí, de novo, a gente precisa observar quais são os resultados que atendem a isso e somar. Então, no caso aqui, y falso seria esse e esse. Aí, x verdadeiro seria esse e esse já está marcado. Então, seria 0,3, 0,5, 0,6, certo? Então aqui seria 0,6. Ok? Bom, continuando. Então, ó, aquela historinha lá, o que nos interessa normalmente são atribuições parciais, né? Vai ser útil para a gente calcular essas coisas chamadas distribuições marginais. Que a marginalização nada mais é do que uma soma. Então aí está a nossa tabela original, né, da distribuição conjunta, T e W. Se a gente quiser saber qual é a probabilidade de T apenas, isso é uma distribuição marginal de T. E aí, para obter isso, simplesmente a gente soma para cada um dos valores de T os valores da conjunta. Então, aqui no caso, a probabilidade de T igual a quente vai ser a soma das linhas em que T é quente, certo? Então, seria 0,4 mais 0,1, que dá 0,5. Qual é a probabilidade de T ser frio? É simplesmente a soma de onde T é frio, ou seja, é a soma dessas outras duas linhas, que também deu 0,5, certo? Então, isso vai fazer a marginalização aí da tabela, né? No caso aí em T. Se a gente quisesse agora saber qual é a tabela de probabilidade do W, então era só a gente marginalizar agora em W. Então, quais são os valores de W? É só sol e chuva. Então, ó, veja que sol vai ser esse mais esse, vai dar 0,6, né? E chuva vai ser esses dois, que vai dar 0,4, certo? Então, a gente tem isso aí, beleza? Então, para cada uma quando a gente quer marginalizar sobre uma variável, né, a gente soma para cada um dos valores dela a todas as linhas dos valores das outras. Agora, um outro exemplo, a partir dessa tabela da conjunta, qual é a probabilidade, a distribuição marginal, né, do x. Então, a gente somar para quando x é positivo, para quando x é negativo. Então, do mais x vai ser a soma dessas duas linhas, ou seja, vai dar 0,5, né?
E para o menos x vai ser a soma dessas duas linhas, ou seja, também vai dar 0,5. Se a gente fizer a marginalização do y agora, só somar as linhas do y, né? Então veja que y positivo vai ser essa linha mais essa, ou seja, 4 vai dar 0,6, né? E o y negativo vai ser essas duas linhas, ou seja, vai dar 0,4. Bom, isso é um 4, tenham boa vontade. Bom, outro conceito-chave aí para a gente, que vai ser muito importante para a inferência, é de probabilidades condicionais, né? Então, a probabilidade condicional nos fornece uma relação, a gente tem essa definição, né, que diz como uma probabilidade condicional pode ser definida a partir da conjunta, que diz que a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade do evento conjunto AB dividido pela probabilidade de B. Certo? Então, isso é uma definição. Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, a partir dessa conjunta, essa probabilidade condicional aqui, probabilidade de W ser igual a S, que é Sol, e T ser igual a frio, né? Que C é cold de frio, tá? Então, o que é que seria? Aí é só olhar para essa fórmula aqui, ó. É a probabilidade do evento conjunto, ou seja, é Sol e frio. Aí a gente vem para cá e procura pelo Sol e frio, que é 0,2, tá vendo? Essa linha aqui. Então, está aqui o 0,2, dividido pela probabilidade do B, né, que no caso é T igual a C. Então, a probabilidade do T igual a C. Aí, como é que a gente calcula a probabilidade do T igual a C? É justamente fazendo a marginalização que a gente viu antes, né? Então, a probabilidade do T igual a frio vai ser essa soma aqui, que é 0,5, certo? Então, por isso tem essa continha aqui, esse valor vem para cá, 0,5. E aí você tem o valor da probabilidade condicional de você ter o tempo igual a Sol, dado que a temperatura é fria, é 0,4. Certo? Bom, aqui de novo, mais um exercíciozinho. Então, ó, lembrando como é que era a fórmula. Probabilidade de A dado B é igual à probabilidade do evento conjunto, né? Dividido por P de B. Era assim? Então, qual é a probabilidade disso aqui? É a probabilidade do evento conjunto, ou seja, x mais y mais, que é 0,2, dividido por P de B. No caso, P de mais y. Quem é P de mais y, aí você faz a marginalização aqui. É esse mais esse. 4, 5, 6. 0,6. Certo? Aí essa aqui agora. Qual é a probabilidade de x ser negativo, dado que y é positivo? Aí, de novo, só usar a formazinha. X negativo, y positivo. X negativo, y positivo, 0,4. 0,4. Dividido por P de B, aqui no caso P de mais y, ou seja, é esse mesmo de antes, que é o 0,6.
E aqui, probabilidade de y ser negativo, dado que x é positivo. Aí você pega o evento conjunto, menos y mais x, menos y mais x, dá 0,3, dividido pelo P de B, ou seja, P de mais X. Quem é P de mais X, aí você marginaliza agora isso aqui, né? Ou seja, dá 0,5. Pronto, e aí a gente tem os resultados. Só fazer a continha aí. Bom, então, ó, as distribuições condicionais são... Veja que aqui a gente viu valores de probabilidades, né, condicionais. Agora a gente também pode ter distribuições condicionais, né, que são distribuições de algumas variáveis dados valores fixos de outras. Então, aqui a gente está fixando, nesse exemplo, t igual a quente e vendo a distribuição, qual é a distribuição do tempo, dado que o t está fixado em quente. Certo? Então, isso aqui a gente pode... É só a gente calcular do mesmo jeito que a gente fez antes, cada um dos valores. Certo? Então, por exemplo, para calcular esse valor aqui, nota que isso aqui é probabilidade do Sol dado T igual a quente, né? Dado quente. Vou botar só Q de quente. Qual a probabilidade de Sol dado quente? Aí é só usar a fórmula de antes. É a probabilidade de Sol quente, 0,4, dividido pela probabilidade de quente, que é essa marginalização aqui, que dá 0,5. Aí 0,4 dividido por 0,5, a mesma coisa multiplicar 0,4 por 2, dá 0,8. Certo? Então, cada linha dessa foi calculada usando a mesma coisa que a gente viu no slide anterior. Certo? Agora aqui a gente tem uma distribuição condicional, né? Essa da variável tempo, fixando a temperatura em quente. Essa da variável tempo, fixando a temperatura em frio. Né? E note que todas elas são calculadas a partir da conjunta, usando o que a gente viu no slide anterior, que eu repeti aqui. Bom, aí tem um negócio interessante, que é o chamado truque da normalização, que é o seguinte, ó, veja quando a gente quis, por exemplo, calcular uma coisa como essa, o que é que a gente fez? A gente viu a probabilidade do evento conjunto dividido pela probabilidade do t igual a c. E isso aqui, essa parte de baixo, era a marginalização, né? Que era a soma dessas duas linhas. E aí deu 0,4. Aí veja só, a gente poderia... Aí aqui está outro exemplo, né? Aqui está outro exemplo, que é o tempo está chuvoso, dado que a temperatura está fria. Aí a gente fez do jeito tradicional, tal. E aí obteve 0,6 e chegou aqui. Aí veja só outra forma que a gente poderia ter feito. Está o mesmo exemplo aqui. E a gente vai querer essa mesma coisa aqui. Probabilidade, a distribuição de probabilidade condicional, né, do tempo, dado que a temperatura é fria. Então, uma outra forma de fazer é a seguinte: você seleciona as probabilidades conjuntas que satisfazem a evidência, ou seja, note que o que a gente vai querer obter, né, é uma condicional com a temperatura, dado que a temperatura é fria, né? Então, satisfazer a evidência aqui é
são as linhas em que a temperatura é fria. Tá? Então essas são as linhas que satisfazem a evidência. Essas duas últimas. Aí você tem esses valores e aí você normaliza eles para que eles deem 1. Ou seja, é só somar e dividir pela soma. A soma vai dar 0,5, 0,2 dividido por 0,5 dá 0,4, 0,3 dividido por 0,5 dá 0,6. Tá? E veja que isso aqui deu igualzinho ao que a gente tinha antes. Tá? Então, esse é o chamado truque da normalização. Isso funciona sempre, né? Justamente porque, se você observar bem, na verdade, a soma das coisas selecionadas é justamente a probabilidade da evidência, que é o que a gente divide, o que a gente dividiu aqui no slide anterior, certo? Então, na verdade, você está dividindo pelo mesmo valor, né, que antes. E por isso que isso funciona também dessa forma, certo? Então, veja que é bem fácil, né, fazer a condicional dessa maneira, né? É só selecionar as coisas que satisfazem a evidência e aí você tem um conjunto de linhas, que é só uma seleção, e depois você normaliza, dividindo pela soma. Aí aqui um exemplo para ilustrar de novo, né? Então a gente quer a distribuição condicional do x, dado que o y é negativo. Então, fazendo aqui via truque da normalização, é só a gente selecionar as linhas que satisfazem a evidência, ou seja, essa linha aqui e essa. Né? Aí a gente... Oxa, deu alguma coisa errada aqui. Sumiu aqui. Bom, então vamos fazer, né? Então eu vou escrever aqui. Eu pensei que eu tinha escrito, mas não tem. Então, mais x menos y 0,3 e a outra linha é mais x, ou é menos x, né? Deixa eu riscar aqui. A outra linha é essa, ou seja, é menos x menos y 0,1. Pronto, essa é a etapa seleção, né? Aí agora a etapa normalização é só dividir cada um desses valores pela soma, ou seja, divide esse cara por 0,4 e divide esse cara por 0,4. Certo? Aí quanto fica? O 0,3 dividido por 0,4 dá 0,75. Ou seja, isso aqui dá 0,75. E isso daqui dá 0,1 dividido por 0,4, vai dar a diferença aí para 1, né? Ou seja, dá 0,25. Certo? Então, a nossa distribuição condicional, né? Essa distribuição condicional aqui, vai ser uma tabelinha que diz que x positivo, x que diga, né? Positivo é 0,75. E x negativo é 0,25. Estando y fixo em menos y. Certo? Bom, deixa eu... Então, veja que normalizar, né, a definição do dicionário é trazer ou restaurar para uma condição normal. No nosso caso, é que o somatório das entradas é 1, né? E isso que a gente fez, dividindo ele pela soma, permite a gente tornar eles com soma 1.
né? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a soma é 0,5, dividindo, dá isso, e a soma dá 1. Um outro exemplo aqui, se a gente fosse normalizar isso aqui, a soma dá 50, dividindo cada um dos valores por 50, teria isso aqui, e daria 1. Né? Note que esse exemplo aqui, esse P, não é um valor de probabilidade a princípio, né? Porque está maior do que 1. Só para mostrar uma ideia geral de normalização. Bom, aí as probabilidades condicionais vão ser muito importantes para a gente fazer justamente o que a gente chama de inferência. No processo de inferência, você justamente vai observar algumas variáveis, a chamada evidência, né? E vai computar uma probabilidade que lhe interessa que você não observa diretamente. Certo? Então, isso tipicamente vão ser condicionais, probabilidades condicionais. Então, por exemplo, você pode estar interessado em qual é a probabilidade de você chegar na hora, dado que não tenha acidentes pelo caminho. Certo? Por exemplo, 0,9. Então, isso representa qual é a crença do agente, né, dada essa evidência. Então, suponha que o agente tem essa informação, que não tem acidentes, e aí ele consegue calcular que a probabilidade dele chegar na hora é 0,9. Aí note que o que acontece é que à medida que você vai adquirindo novas evidências, seus cálculos de probabilidade vão mudando. Né? Então, por exemplo, a probabilidade de chegar na hora, dado que você observou que está sem acidentes e são 5 horas da manhã, deu 0,95. Aí na mesma coisa, se de repente você teve uma nova observação de outra variável, chovendo, aí isso pode cair para 0,8, certo? Note que na linha anterior, né, você não teria observado a informação sobre se está chovendo ou não. Então, nos seus cálculos lá, essa coisa teria sido marginalizada de alguma forma. E aí, quando você agora chegou a informação que está chovendo, quando você recalcular, você não vai estar mais marginalizando a variável do chovendo, né? Você vai estar usando o fato de que está chovendo, né? E aí os cálculos vão mudar, seus valores de probabilidade tipicamente vão mudar também. Tá? Então, note que observar uma nova evidência, né, se reflete pelo observar o valor de uma variável, vai mudar a sua crença, né, o valor de probabilidade. Às vezes aqui no caso geral, né, a gente deu um exemplozinho simples aqui. No caso geral, a gente tem as variáveis aleatórias da gente e a gente pode considerar que elas estão em 3 classes diferentes. A gente tem variáveis de evidência, que são aquelas que a gente observou os valores, né? Naquele exemplo anterior lá, é que sem acidente, que é 5 horas da manhã, né? E no último exemplo aí que está chovendo. Essas são variáveis de evidência. A gente tem a variável de consulta, né? Que é a que interessa a gente. Então, aqui no caso, o de consulta é a variável que a gente está interessado aí na probabilidade na hora dela. Né? E a gente tem variáveis escondidas, né, que são justamente as que não são observadas, nem são a variável de consulta. Certo? Então, por exemplo, nesse momento aqui, a variável que o valor é chovendo ou não estava escondida, a gente não tinha observado nada sobre ela. A partir daqui, ela deixou de ser escondida e passou a ser evidência. Tá? E aí, essas 3 variáveis, ou 3 categorias de variáveis juntas, formam seu conjunto de variáveis. Então a gente pode representar assim, né? A gente quer saber a probabilidade de determinada consulta dada a evidência. Né? Também funciona para várias variáveis de consulta, certo? Então sua variável de consulta, você não está restrito a fazer uma pergunta só sobre um valor de uma variável, certo? Você poderia perguntar qual é a probabilidade de eu chegar na hora e estar chovendo, dado que não tem acidente. Ou seja, você pode perguntar sobre mais de uma variável. Então, no procedimento geral, aí a gente vai selecionar as entradas consistentes com a evidência
e aí obter a conjunta da consulta dada a evidência, né, como a gente viu lá, e depois normalizar. Certo? E com isso a gente tem os valores de probabilidades desejados. Então aqui está um exemplo, né? Um exemplo mais simples aí, probabilidade de W seria a distribuição de probabilidade de W, né? Então, no caso aí, faria a normalização de todos, a marginalização de todos os valores. Então, veja que você teria a linha Sol e a linha chuva apenas, né? Então, a gente teria assim, Sol. A gente teria assim, Sol e chuva, só tem esses dois valores. O valor de Sol seria a soma das entradas aqui, que é Sol, né? Ou seja, 0,30, 0,40, 0,50, 0,65. E a probabilidade de chuva, a soma das que são chuva. 0,05, 0,05, 0,1, 0,15, 0,35. Nota que nesse caso aqui já está normalizado, né? Porque a gente usou todas as linhas da tabela, né? Porque ou elas eram sol ou era chuva. Então a gente já pegou tudo aqui e já está normalizado. Agora, quando a gente fizer uma condicional dessa aí, provavelmente vai precisar normalizar. Então, quando a gente quiser fazer a distribuição de probabilidade condicional do tempo, dado que... na verdade eu botei inverno aqui, mas porque eu botei inverno? Acho que é frio, né? Acho que quando eu botei inverno, eu botei frio na tabela. Oi? Ah, é verdade. Eu viajei. Ah, tá certo. Pronto. Então, qual a probabilidade de W, dado que é inverno? Aí, a gente agora vai fazer aquele procedimento, né, de selecionar e depois normalizar. Ou seja, primeiro a gente pega as linhas consistentes com a evidência, que é o valor de S ser inverno, ou seja, a gente pega essas linhas aqui. Aí, tem esses valores. Aí, agora basta normalizar, certo? Qual é a soma disso aqui? 0,20, 0,30, 0,50, né? Então, na verdade, vai ser cada valor desse multiplicado por 2. Né? Então, vai ser... veja que é... Ah, sim, mas na verdade... Não, na verdade a gente falta também... W igual... Veja que é a probabilidade de W dado que é inverno, então a gente vai ter... Aqui... Quando a gente fizer o que eu acabei de falar, e vai ficar aqui tudo multiplicado por 2, né? 0,2, 0,1, 0,30, 0,40. Mas a gente vai ter ainda essa outra variável aqui no meio, que é quente e frio, né? Então a gente vai precisar fazer a marginalização. Ou seja, veja aqui, quando a gente selecionar, normalizar, não sei o que, veja que no primeiro momento a gente vai ter esses quatro valores aqui. 0,2, 0,1, 0,30 e 0,20 ou 0,40, né? Depois normalizar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. São esses valores aqui multiplicados por 2. Sendo que a gente tem o sol, chuva, né? E na verdade a gente só quer duas linhas. Probabilidade de sol, dado que é inverno, e probabilidade de chuva, dado que é inverno, né? Aí o que a gente vai fazer é marginalizar, né?
ou seja, Sol mais Sol, zero vai ser essa primeira mais essa última, essa aqui, ó. Então isso aqui vai ser 0,5. Então isso aqui é a probabilidade de Sol, dado que é inverno. E essa aqui também é a probabilidade de chuva, dado que é inverno. Né? Certo? Essa aqui probabilidade do W, dado que é... Então a gente vai ter uma tabela só com esses dois valores, né? Probabilidade de Sol, dado que é inverno, é 0,5. Probabilidade de chuva, dado que é inverno, é 0,5. Esse aqui, probabilidade do W, dado que é inverno e quente, a gente também vai ter dois valores, né? Probabilidade de Sol, dado que é inverno e quente, e probabilidade de chuva, dado que é inverno e quente. Sendo que para obter esses valores, a gente vai primeiro selecionar o que é compatível com essa evidência aqui, ou seja, inverno e quente. Então, na verdade, vão ser só essas duas linhas aqui. Né? E agora, selecionou, a gente tem o Sol, chuva já aqui e tal, vai ser somente normalizar isso aqui, certo? Ou seja, vai ficar 0,10 dividido por 0,15 e 0,05 dividido por 0,15. Ou seja, 0,10 dividido por 0,15 vai ser 0,6666. Esse negócio é uma dificuldade de fazer um ponto. E aqui, na verdade, vai dar o complemento, né, que vai ser o 0,333. Veja que esse 0,666 é a probabilidade de Sol, dado o inverno quente. E esse outro, 0,333, é a probabilidade de chuva, dado o inverno quente. Certo? Bom, aí veja aqui os problemas óbvios disso aí, né? Tanto de tempo ou de espaço, no caso de ambos, né? No pior caso, a gente tem uma complexidade da tabela inteira, que tem tamanho de elevado a n, ou seja, talvez a gente tenha que somar a tabela inteira. Isso vai demorar de elevado a n tempo. Talvez a gente tenha que armazenar a tabela inteira também, né? Então a complexidade de espaço também é de elevado a n. Bom, aí por isso que depois a gente vai ter interesse de decompor esse negócio, que a gente vai ver mais para frente. Outras coisas que a gente ainda vai falar hoje. Bom, às vezes acontece de que a gente tem a probabilidade condicional e a gente quer obter a conjunta. Isso vai acontecer em breve quando a gente vê redes bayesianas. Então, note que a gente tinha essa fórmula aqui da definição de condicional do lado direito. Então, a gente pode usar essa mesma fórmula para expressar qual é o valor da conjunta dada a condicional, né? Então, só multiplicar esses dois aqui, e aí a gente tem que P de x, y é igual a P de x dado y vezes P de y, ou P de y vezes P de x dado y. Vamos estar aqui. Então, ó, isso significa que se a gente tiver essas duas tabelinhas armazenadas, a gente consegue calcular a conjunta, certo? Basta usar essa formulazinha. Então aqui, por exemplo, qual é a probabilidade de úmido e sol? Então é só usar isso aqui, ó. Veja que isso é a probabilidade de úmido e sol. Aí vai ser probabilidade de sol
né? Que é 0,8. 0,8 vezes a probabilidade de úmido dado sol, que é 0,1. Então, 0,8 vezes 0,1 dá 0,08, né? Tá certo isso? P de Y, P de X dado Y. P de Y é P do W ser igual a Sol. E P do X dado Y é P do úmido dado Sol. Certo? Então é esse vezes esse. E assim por diante. Qual é a probabilidade de seco e sol? Aí vai ser a probabilidade de sol, 0,1, vezes probabilidade de seco dado sol, vezes 0,9. Ou seja, vai dar 0,09. Probabilidade de úmido dado que chuva, né? Esqueci de traduzir aqui. Então, a probabilidade de chuva, 0,2. Ah, tá aqui os valores. Ei, deu. Porque o de baixo está diferente. Eu fiz errado alguma conta, foi? Seco dado sol. Oi? Peraí, o seco dado sol está diferente. Vamos ver se eu fiz a conta errada aqui de quem é quem. Seco dado sol é a probabilidade de sol, né, que é 0,2. E probabilidade de seco dado sol, né? Seco dado sol é 0,9. Ah, eu fiz errado, não foi? Não sei qual foi o valor que eu peguei, mas eu não peguei isso. Então é 0,8 vezes 0,9, que dá 0,72, certo? Essa aqui vai ser quais valores? Chuva, 0,2 vezes úmido dado chuva, vezes 0,7. Aí dá 0,14. E aqui vai ser a probabilidade de seco, ou probabilidade de chuva, que diga, 0,2 vezes seco dado chuva, que é 0,3, aí dá 0,06, certo? Note que a soma aqui vai dar 1, certo? Como a gente esperava. Veja que, de uma forma mais geral, a gente pode escrever qualquer distribuição conjunta como um produto de distribuições condicionais, né? A gente falou aqui somente para duas variáveis, uma conjunta de duas variáveis, né? Mas se a gente tiver uma conjunta de três variáveis, por exemplo, x1, x2, x3, a gente pode escrever assim, com probabilidade de x1 vezes x2 dado x1, vezes x3 dado x1, x2, e no caso geral, com n variáveis como um produtório de cada um xi vezes o x1 até o xi menos 1. Certo? Isso aí é verdade, né? É a chamada regra da cadeia. A gente pode ver por quê, observando que essa aí é a nossa definição de probabilidade condicional. Então a gente tem isso, né? Probabilidade de A, B, a conjunta é igual a P de A dado B vezes P de B. Se a gente estender isso para três variáveis, então a probabilidade da conjunta ABC seria a probabilidade de A dado B e C, vezes P de BC, né, usando essa mesma coisa. E aí você nota aqui, ó, mas por sua vez, quem é P de BC? É P de B dado C vezes P de C, certo? Ou seja, a gente usou a mesma fórmula agora para reescrever isso aqui, né, como isso aqui. Certo? E aí a gente pode fazer isso para N variáveis, né? E aí a gente vai ter justamente essa fórmula que era do slide anterior, certo? Note que a conjunta, a gente pode colocar diferentes ordens aqui das variáveis, né? Então a ordem de quem aparece como a 1, a 2, né, das variáveis também a gente pode mudar, né? Outra regra famosa, né? Regra de Bayes.
Veja que, como P de x, y, a gente pode escrever como P de y, x também, isso aqui vai ser igual a isso aqui também. Né? E aí, se a gente dividir tudo aí por P de y, né? Aí, se a gente dividir esse lado e esse lado por P de y, a gente fica com P de x dado y igual a P de y dado x vezes P de x sobre P de y. Né? Tá simplesmente dividindo esse lado e esse por P de y. E essa aí é a famosa regra de Bayes. Certo? Ela é interessante. Oi. É porque P de probabilidade do evento conjunto XY é a mesma coisa da probabilidade do evento conjunto YX. Certo? Porque é a mesma linha o mesmo evento, né? O mesmo resultado, que diga. Certo? Aí, se você usar a fórmula tradicional do condicional, você tanto pode escrever assim quanto escrever assim. E aí, dividindo esses dois lados por P de Y, dá isso. E essa fórmula aí é simples, mas ela é bastante poderosa e útil, porque ela permite você obter o valor de uma probabilidade condicional a partir do valor de probabilidade condicional inversa. E acontece muitas vezes na prática que é fácil, a gente tem informações de probabilidade num sentido da probabilidade condicional, mas o que interessa para a gente é a do outro. Certo? Então, por exemplo, você pode conhecer qual é a probabilidade de uma pessoa que está com o pescoço, assim, a probabilidade da meningite dar dor no pescoço. Aí isso você conhece. Mas o que lhe interessa no momento é saber qual a probabilidade dessa pessoa que está com dor no pescoço ter meningite. Tá? Então, uma das equações aí mais importantes da todo o raciocínio probabilístico é a regra de Bayes. Tá? Então, ela vai servir para fazer, por exemplo, diagnóstico, né? Porque normalmente o que nos interessa é saber qual a probabilidade de uma causa dado um efeito, né? Ou se você pensar no diagnóstico, qual a probabilidade da pessoa ter uma doença dado que ela está com um determinado sintoma. E aí, pela regra de Bayes, você pode calcular isso pela probabilidade inversa dessa maneira, né? A probabilidade do efeito dada a causa vezes a probabilidade da causa sobre a probabilidade do efeito. E aí, às vezes, isso é possível de levantar, certo? Então, por exemplo, a probabilidade do efeito qual é a chance da pessoa ter dor no pescoço, em geral. Probabilidade do efeito dado a causa qual a probabilidade de alguém que tenha meningite manifestar dor no pescoço, certo? Quanto percentual de gente que tem meningite tem dor no pescoço. E a probabilidade da causa é qual a incidência de meningite nessa população. Né? Então, às vezes, esses valores aí são possíveis de se obter e com eles se calcula o que interessa no momento, que é qual a probabilidade dessa pessoa estar com meningite, dado que ela está com esse sintoma. E aí aqui com alguns valores, né, nesse, assim, razoavelmente realistas para esse cenário, a gente teria uma probabilidade calculada de uma pessoa estar com meningite, dado que ela tem dor no pescoço, bem pequenininha, certo? Esse valor aqui é o 0,8 vezes 0,001, 0,8 vezes 0,0001 dividido por 0,8 vezes 0,0001 mais 0,01 vezes 0,999. Isso dá 0,007944. Então, um valor de probabilidade menor que 1%, 0,8% aproximadamente, que é uma probabilidade bem pequena, certo?
da pessoa estar com meningite, com esses valores, dado que ela está sentindo um pescoço endurecido. Agora, veja que nesse caso específico, mesmo a probabilidade sendo bem pequena, é ainda justificável que a pessoa investigue essa sua dor no pescoço. Certo? Por que isso acontece? Porque o que interessa não é somente a probabilidade, certo? É assim, qual a utilidade, na verdade, ou qual o benefício ou dano que você vai ter se você tiver meningite e se você não tiver meningite, certo? Então, como se você tiver meningite é muito sério, então, mesmo com a probabilidade pequena, você deve investigar, certo? Porque se você tiver e não investigar, você vai ter um prejuízo muito grande, certo? Então, por isso que, nesse caso específico, como é uma coisa bem séria, vale a pena você investigar mesmo a probabilidade sendo pequena, certo? Se fosse uma coisa sem muita importância, você, com uma probabilidade de chance pequena dessa, você provavelmente não, não ligaria, certo? A mesma coisa de fazer seguro. Você pode, não vou fazer seguro, sei lá, do meu sapato, porque se roubarem meu sapato, a chance é pequena e o sapato não é tão caro, eu compro outro, certo? Agora, você pode querer fazer do seu carro, porque se roubarem seu carro, mesmo a chance sendo pequena, você vai ter um prejuízo muito grande. Então, você vai fazer seguro mesmo assim. Tá? Bom, aqui um exercíciozinho para praticar é a regra de Bayes com probabilidade calcular, né? A probabilidade do tempo dado que está seco. Aí note que aí a gente tem só a probabilidade do tempo e a probabilidade inversa, né? Como é que era a regra de Bayes mesmo? Probabilidade de W dado seco vai ser igual a... Como era? Olha a fila aqui, ó. A inversa vezes a causa sobre o efeito. Né? Então seria a probabilidade de seco vou botar só S, certo? Dado W vezes probabilidade de I, de quem? Sobre probabilidade de seco. Bom, veja que probabilidade de W dado seco vai ser, como W pode ser sol ou chuva, vão ser dois valores, né? Probabilidade de sol dado seco e probabilidade de chuva dado seco, não é isso? Então, probabilidade de sol dado seco vai ser o que? Vai ser igual a probabilidade de seco dado sol, que é 0,9, vezes a probabilidade de sol. Quem é a probabilidade de sol? 0,8, né? Sobre probabilidade de seco. Quem é a probabilidade de seco?
A gente tem? A gente tinha aqui, ó. Lembra-se dos slides anteriores, né? Aqui, ó, a probabilidade da conjunta dada condicional é, veja que para saber a probabilidade de seco, né? A gente precisa dos valores de, se a gente olhar para a marginalização que a gente deve fazer na conjunta, né? A gente precisa dos valores de seco seco sol, né? E a probabilidade de seco chuva, né? A gente precisa desses dois eventos. Quer dizer, desse evento, que é esses dois resultados, né? Porque aí a gente marginaliza somando e é a probabilidade de seco, né? Aí cada um desses negócios a gente pode olhar para a definição. E note que a gente, aqui eu escrevi seco sol e aqui seco chuva, mas na verdade a gente pode escrever em qualquer ordem e usar a condicional que a gente tiver, para usar a condicional que a gente tiver, né? Então, com seco sol, como é que fica? Usando aqui a fórmula. Então, ó, note que P de xy é P de x dado y vezes P de y. P de x dado y, na verdade, o que a gente tem é úmido, esse, né, se está úmido ou seco, dado isso aqui, né? Então, de fato, é como eu escrevi, né? A gente tem a probabilidade nessa ordem aqui, né? Então, probabilidade de seco sol. Seco. Tem uma vírgula aqui. Sol. Aí vai ser o quê? Probabilidade de seco dado sol vezes, ó, lembrando, probabilidade de seco dado sol vezes P de sol, né? Que a gente tem aqui também. Então, ó, seco dado sol é 0,9 vezes P de sol é 0,8, né? Então isso aqui é 0,9 vezes 0,8. E aqui, probabilidade de seco chuva vai ser probabilidade de seco chuva, que é 0,3, vezes probabilidade de chuva, que é 0,2. Certo? Aqui em cima dá quanto? 0,9 vezes 0,8 é 0,72.
E aqui embaixo dá... Oi? Então a gente tem isso, né? Probabilidade de seco sol é 0,72, de seco chuva é 0,06. Então a gente pode agora calcular a probabilidade de seco, né? Que dá a soma, né? 0,78, não é isso? E aí, quanto dá? Zero vírgula nove vezes 0,8 dividido o 0,78. 0,92 aproximadamente. Pronto, isso foi só uma entrada, né? A probabilidade de sol, dado que está seco. Aí falta calcular outra, que é a probabilidade de chuva, dado que está seco. Vai dar quanto? Deve dar 0,08, né? Depois vocês conferem se dá. Bom, e para terminar, vamos ver o exemplo novamente do fantasminha, né? Com agora usando essas noções aí de probabilidade. Então agora a gente tem uma distribuição de probabilidade a priori da localização do fantasma, que diz simplesmente qual a probabilidade do fantasma estar em qualquer um dos lugares aí. Então, assim, está considerando que é uniforme, certo? Então todo quadradinho tem a mesma chance de ter o fantasma nele. E você tem um modelo das leituras de leitura de sensores que diz qual é a probabilidade de ter determinada leitura, né? Dado que o fantasma esteja em determinada posição para cada um dos sensores que a gente possui. E aí, com isso, mais regra de Bayes tal, a gente consegue calcular a distribuição a posteriori, qual a probabilidade do fantasma estar em cada posição, dado a leitura. Veja que aí a gente está dizendo que é proporcional a esse valor, né? Porque a gente está como as entradas aí dessa equação vão ter o mesmo denominador, então a gente pode nem fazer a divisão e só usar o valor do numerador, se o que nos interessa é a ordem delas, assim, saber qual a maior probabilidade ou a menor. Aqui está mostrando que, bom, nesse caso, depois de observar uma leitura amarela nesse quadradinho, você teria uma atualização dos valores de probabilidade
como está mostrando aí. E veja que tudo que pode ser que é afetado por isso pode ser atualizado, e isso vai fazer você progredir muito mais rápido no que na sua informação. Então, vamos ver aqui o exemplo. Então aí, ó, tem 50 quadradinhos, por isso que a uniforme inicial é tudo 0,02. No começo você assume que tudo é provável, né? A localização do fantasma ele pode estar em qualquer lugar com a mesma probabilidade. E aí, é, cada vez que você faz uma leitura de um quadrado, aí você vai atualizar todas as probabilidades, levando em consideração a sua evidência, que foi observar é, esse valor de leitura para a variável daquele quadrado. Aí daqui a pouco ele vai começar a clicar aí, e cada vez que for clicado vão ser atualizados os valores. Aí vocês vão ver que, bom, na verdade a gente, ó, pronto, clicou ali e veio verde, né? Então, atualizando os valores, veja que tudo que estava perto, né, grosso modo falando, tudo que estava perto, a probabilidade diminuiu bastante do fantasma até ali. E, na verdade, dos que estavam longe, a probabilidade aumentou, né? Lembrando que aí é sempre tudo mantido a normalização, né? Ou seja, a soma de tudo dá zero, ou dá 1, que diga, né? Então, quando você baixa as probabilidades de algum para um lado, para o outro lado, consequentemente, vai aumentar também, né? Aí ele clicou em outro canto, tá vendo aqui, aí deu amarelo, aí causou diminuição, aqui ele clicou, aí veja que aqui deu vermelho, e aí ele clicou aqui, aí agora já aumentou tanto aqui que já está 1, tá vendo? Com as informações que ele recebeu. E veja que, embora ele tenha clicado aqui e também tenha visto vermelho, com as atualizações, com os valores de probabilidade que já tinha dos outros, esse aqui ficou praticamente 1 e esse aqui continuou bem baixo, certo? O que permitia ele saber que na verdade era o de baixo e não o de cima claramente, certo? O que poderia ser não muito óbvio se ele não tivesse mantendo esse modelo completo, certo? Veja que todas as informações aí estão sendo usadas, mesmo do sensor lá de longe, se viu para saber que não tá para lá, tipicamente tá mais para cá, né? E aí ele tinha muito mais informação, na verdade, disponível cada vez que ele clicava em algum lugar, do que o que parecia ser lá no começo, quando não tinha probabilidade nenhuma sendo usado, só olhava a cor e pronto. Bom, aí a partir da próxima aula a gente vai começar a ver essas coisas usadas na prática, né? E aí na próxima aula a gente deve começar vendo chamados modelos de Markov.